A guerra entre Irã e Estados Unidos está muito mais próxima do que os próprios americanos acham. Segundo a agência Axios de Notícia e a própria CBS News, os americanos estão prontos para um ataque. Vale lembrar que a Polônia convoca os seus cidadãos a abandonarem o país, funcionários americanos já estão abandonando posições militares em embaixadas do Oriente Médio, a gente tem mais um porta-aviões, o Gerald Ford, aquele responsável pela destituição, pela captura do Nicolás Maduro, também se aproximando da região e, aparentemente, uma incursão militar está cada vez mais próxima. Vale lembrar que uma guerra contra o Irã não é uma guerra somente contra o Irã, mas uma guerra regional de todo o Oriente Médio. E as preocupações, além das questões sociais, das vidas humanas, trava também nas questões econômicas e geopolíticas. E aí, será que de fato a guerra vai acontecer? Vale lembrar que Israel já colocou seu exército em estado de nível elevado de atenção. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Vou deixar para vocês, galera, aqui ó, uma recomendação. Caso você queira comprar os seus dólares, faça isso na Nomad, que é parceira aqui do canal, a maior e melhor conta internacional do Brasil, já utilizado por mais de 4 milhões de usuários, e que com o meu cupom Ricardo15, você tem acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial. Galera, baixa o aplicativo, abra a conta, é de graça, não tem taxa de abertura, taxa de manutenção, tem uma série de benefícios inclusos no aplicativo gratuito só de você baixar a conta, além da possibilidade, claro, da conversão dos seus dólares e ter acesso para viagens internacionais, sem ficar pagando IOF, aquelas tarifas, sem saber qual que vai ser o preço do dólar no momento, e outros benefícios, como, por exemplo, acesso ao Nomad Explore, que é o cartão de crédito da Nomad, que eu utilizo para as minhas viagens internacionais, né? Aliás, para pagamentos de conta aqui no Brasil. Então, vou pagar a conta de água, conta de luz e tal, me dá cashback em dólar, me dá pontos que não expiram para trocar por produtos e serviços, dá acesso ao Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad nas viagens internacionais, além de uma série de outros benefícios. QR Code, cupom Ricardo15, tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasilzão. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu apresentei para vocês na introdução, algumas informações são bastante preocupantes sobre o futuro da guerra no Oriente Médio. Eu trouxe para vocês que o acordo entre Estados Unidos e Irã aparentemente estava avançando, embora houvessem alguns empecilhos. Em que sentido, né? Os Estados Unidos, eles alegam que eles querem desmantelar completamente o programa nuclear iraniano. Além disso, alega que deve ter algum tipo de limitação na utilização de mísseis de longo alcance, tudo tal, enquanto os iranianos alegam que eles concordam em abrir mão do seu urânio enriquecido, eles concordam em voltar a AEA, a Agência Nacional de Energia Atômica, a fazer fiscalizações nucleares, mas que eles não querem abandonar o seu programa nuclear para fins pacíficos e também não pretendem se desmilitarizar. Cara, convenhamos que o Oriente Médio é uma região bastante tensa, existem inimigos regionais, e o Irã acha, claro, né, que um hard power, um poder de dissuasão militar, mesmo que não nuclear, seria essencial para garantir a sua sobrevivência. Aparentemente, esse é o empecilho. Vai continuar com o programa nuclear para fins pacíficos? O Irã vai continuar tendo acesso às suas armas? A gente já teve alguns encontros que aconteceram em Omã, outro recentemente que aconteceu em Genebra, e embora as duas partes tenham falado em avanços, um acordo de fato não chegou a acontecer. Embora o Pezeshkian tenha se mostrado favorável, o ministro das Relações Exteriores. E quando a gente começa a ver movimentações militares muito fortes, é claro que causa uma estranheza. Por exemplo, nesse momento, a gente já tem o SS Abraham Lincoln ali posicionado, que é um porta-aviões americanos. O segundo porta-aviões está chegando, que é o Gerald Ford. Ele já passou ali, né, pela região, já entrou na região do Mediterrâneo. Aparentemente, pela velocidade atual, até domingo ele chega próximo da costa de Israel. Ali posicionado seria, claro, muito mais para uma eventual defesa. Se ele passar pelo canal de Suez no Egito, for ali em direção ao Mar Vermelho, passar pelo Estreito de Bab al-Mandeb e chegar até próximo à região do Golfo Pérsico, aí seria muito mais um reforço para um possível ataque contra o Irã. Só que aí demoraria mais ou menos de 10 a 12 dias se ele mantivesse, claro, né, a velocidade atual. Mas pode ser que ele esteja ali para defesa. Muito mais, né, posicionado ali para a defesa do território de Israel, aí chegaria no mais tardar até domingo.
Quando a gente soma com as informações que estão sendo divulgadas pela mídia americana, é claro que a informação fica mais preocupante ainda. Por exemplo, a gente já tem hoje uma concentração gigantesca de caças. Para vocês terem uma noção, só ontem, 50 caças F-35, F-22 e F-16 foram para a região. Além dos 2 porta-aviões, tem destroyers, submarinos com mísseis Tomahawk. Cara, tudo isso próximo do território americano. Aliás, do território iraniano. O presidente, o chefe ali da Polônia, o Donald Tusk, ele deixou bem claro: cidadãos poloneses, abandonem agora o Irã, porque dentro de poucas horas será impossível sair do território. Por que isso está acontecendo? Muito possivelmente mais informação privilegiada o Donald Tusk tem do que a mídia ou do que a gente. A agência, por exemplo, CBS, colocou que os Estados Unidos estão prontos para um ataque e que os funcionários dos Estados Unidos já estão deixando a região, tanto nas bases, nos consulados, por questão de segurança. A agência Axios de notícias falou que está mais próximo de uma grande guerra no Oriente Médio do que a maioria acredita, e que a preparação é para uma semana ou semanas de guerra, e que o conflito vai começar muito em breve. Entende que todas essas considerações dão indicativo de que algo maior está para acontecer? Ontem, é claro que foi perguntado não só para o Trump, mas também para a porta-voz do presidente americano, que é a Caroline Leavitt, sobre o processo. E ela deixou muito claro que hoje os americanos têm vários argumentos para justificar o ataque. Esse é um tema que o presidente leva muito a sério e ele está sempre pensando no que é de interesse dos Estados Unidos, das Forças Armadas americanas e do povo americano. Alegou que ainda prefere a diplomacia e por isso seria bom o Irã fechar um acordo agora com o presidente dos Estados Unidos, mas não é exatamente isso que o presidente iraniano ou que o Ayatollah está querendo fazer. O Trump, ele até fez alegações que poderia usar a base de Diego Garcia para fazer abastecimento, solicitações militares para apoiar a ofensiva contra o Irã. A concentração militar hoje na região está muito parecido, muito próximo do que foi, por exemplo, na Guerra do Golfo, em 1991, que os americanos também partiram para a ofensiva contra o território do Iraque. E toda essa concentração leva a algum tipo de embate. Lembrando que aí mora também uma pequena crítica, porque no mesmo anúncio, né, que ele falou que poderia utilizar a base de Diego Garcia, ele fez críticas ao Reino Unido, porque é uma base que hoje ela é dividida, né, entre Reino Unido e Estados Unidos, ali o território, só que as Ilhas Maurício, que tem uma proximidade com os chineses, estão pleiteando por questões históricas a retomada do território. Não exatamente da base militar, mas das ilhas que estão ali localizadas. Os americanos falam que é ridículo, que o Keir Starmer é um entreguista, tal, né? Até os próprios britânicos não estão concordando muito com essa proposta, mas são papo para um outro vídeo, que aliás eu até já gravei aqui no canal, tá? Pesquisem aí. Embate Reino Unido, China, Estados Unidos pela base de Diego Garcia. Mas enfim, poderia ser utilizado também para uma ofensiva contra o território do Irã. Enquanto isso acontece, nós temos o senador Ted Cruz alegando que os Estados Unidos estão promovendo uma grande mudança geopolítica internacional. E deixou claro, por exemplo, que está promovendo a queda do regime cubano. De fato, existem informações até que o Marco Rubio estaria negociando com o neto do Fidel Castro para uma eventual troca de poder do Miguel Dias-Canel. Está promovendo uma troca de governo da Venezuela, na verdade até já promoveu. Hoje, por mais que ainda seja o regime bolivariano que tenha mantido a estrutura do poder, o Diosdado Cabello, a própria Delcy Rodrigues, mas é um governo que está cooperando com os americanos, que não negocia mais petróleo diretamente com os chineses sem passar pelos Estados Unidos, e também estaria promovendo essa troca de governo no Irã. E que essas mudanças geopolíticas promovidas pelos Estados Unidos representam muitos interesses americanos, e que seria a maior mudança geopolítica desde o final da Guerra Fria. Percebe que tudo está convergindo para um ataque? Só que, claro, a gente não pode esquecer que o Irã, mais uma vez, não é qualquer país. Estamos falando de um país extremamente populoso, com grandes dificuldades geográficas, sejam cadeias montanhosas, ambientes inóspitos. O Irã se preparou há muito tempo para essa guerra, está revitalizando seus sistemas de defesa. Hoje tem cerca de 2.500 a 3.000 mísseis balísticos, que podem ser utilizados, claro. E assim, toda essa informação talvez até desatualizada. O Irã, em meio a uma preparação para a guerra, pode ter aumentado a velocidade da produção desses mísseis. A gente tem o Irã com uma série de aliados regionais. É fato que estão enfraquecidos.
O Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica, milícias no Iraque, milícias ainda que apoiam o regime iraniano na Síria, mesmo com a queda do Bashar al-Assad, os Houthis, por exemplo, no Iêmen, será que não pode ter algum tipo de coordenação para atacar as bases? O próprio Irã falou que toma cuidado, porque um eventual ataque contra o Irã vai significar uma guerra regional. E mesmo os países que não são aliados do Irã, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, já anunciaram que não vão emprestar o seu espaço aéreo para um ataque contra o Irã, e pior do que isso, rechaçam a possibilidade de guerra. A Turquia também anunciou que não quer uma guerra no Oriente Médio. Poxa, uma desestabilização política, uma desestabilização econômica, possibilidade de fechar o Estreito de Hormuz. Mesmo que não feche o Estreito de Hormuz, a gente está falando de um dos maiores produtores de petróleo e de gás. E claro, um ataque contra o Irã vai reduzir a oferta e aumentar o preço dessas commodities. Até para o Trump é perigoso. Cara, imagina uma guerra nas vésperas do midterm elections, levando a inflação dos americanos para cima porque a energia está mais cara. Como que isso vai refletir, por exemplo, no poder de compra dos Estados Unidos? E na hora que o cara for votar, se ele quer um democrata ou um republicano? Óbvio que o Trump pensa nisso, por isso até agora ele não realizou nenhum tipo de ataque, nem no ápice das manifestações e da repressão do regime iraniano contra a sua própria população. A gente não pode esquecer também que o Irã é um país dividido entre os baluches, entre os persas, entre os árabes, entre os judeus. E o eventual ataque poderia fazer com que os americanos não conseguissem fazer o seu state building, ou seja, colocar um governo que seja reconhecido por todas aquelas populações, e uma possível guerra civil num país tão estratégico como o Irã pode começar num futuro próximo. E claro que o Irã tem ali o regime fundamentalista há 47 anos no poder. Acredito que as estruturas do governo estão bastante firmes e fortes. Trocar um governo dessa maneira não é simples. E tudo isso, claro, traria repercussões geopolíticas e políticas para o presidente dos Estados Unidos. Vale lembrar que nesse momento o Irã ele está realizando, bem próximo ali, tá, do USS Abraham Lincoln, exercícios militares em conjuntos com os russos, ali na região do Mar de Omã, do norte do Oceano Índico. A Rússia já falou, né, que defende o poder do Irã continuar enriquecendo urânio. O Pezeshkian, presidente do Irã, alegou que ele está disposto a dar sua vida pela República Fundamentalista Islâmica e que ele adoraria se tornar um mártir de uma luta contra um governo imperialista, que é o governo dos Estados Unidos. E a gente vê que as movimentações estão estranhas, também porque Israel divulgou por nota oficial que o seu exército, isso o Channel 2, né, o canal 12 ali de Israel, que o exército está em preparação máxima para uma possibilidade de guerra. Não exatamente porque Israel deve realizar o primeiro ataque, pelo menos não é isso que a mídia está divulgando, mas porque, como o Irã já prometeu que um ataque contra o seu território significaria fazer ataques contra bases militares americanas no Oriente Médio, e existem várias possibilidades, mas também atacar o principal pupilo, o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, que é Israel, eventualmente sabendo de um ataque dos Estados Unidos contra o Irã, já está se precavendo para um possível ataque do Irã contra o território israelense. Vocês entendem que não é uma guerra somente entre Estados Unidos e Irã, mas a possibilidade de uma guerra regional? E aí, galera, será que o Trump vai comprar essa briga e, de fato, atacar o Irã? Destacar todos esses equipamentos militares para não serem utilizados? Acho que só se ele conseguir um excelente acordo com os iranianos, porque senão um ataque pode acontecer. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.